Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje de número 97. E na aula de número 97 nós estaremos trabalhando ali, aprendendo área do retângulo e área também do quadrado. Então vamos calcular a área do retângulo e do quadrado nessa nossa aula. Quais são os nossos objetivos? Calcular a área de retângulos e também de quadrados, nosso primeiro objetivo. Relacionar perímetro e área de retângulos e área de quadrado. Então vamos fazer essa relação entre perímetro, que é a medida do contorno, a medida em volta, e a medida da área. Reconhecer que figuras de formatos diferentes podem ter a mesma área. O formato pode ser diferente, mas a área ocupada, a superfície ocupada, pode ser a mesma. Calcular a área de uma figura significa determinar sua região interna em relação à uma unidade de medida escolhida. Então, isso aqui é o que significa calcular a área de alguma figura, certo? Então, área do retângulo primeiramente. Como que nós vamos calcular a área do retângulo? Observe essa situação. Renato decidiu revestir o chão do corredor de sua casa com lajotas quadradas de 1 metro de lado. Então as lajotas são quadradas, cada lado mede 1 metro. Então ele vai mudar o chão, vai deixar mais bonito, ou quer trocar, enjugou daquela cor do piso, vai trocar o piso e vai colocar outro. Vamos ver como vai ficar. Então vamos lá, o corredor dele, está aqui o corredor, essa é a medida do corredor da casa do Renato, que mede 2 por 7, é um corredor bem grande, 2 por 7. E cada piso mede 1 metro quadrado, tá? Então vamos lá. Então tá ali o piso, a lajota, 1 metro quadrado. Então essa é a medida aqui de cada lajota aí do que o Renato comprou para colocar no corredor dele, que mede 7 de comprimento por 2 de largura. Pergunta: quantas lajotas que cabem no corredor aí da casa do Renato? Bem fácil, bem tranquilo. Se nós dividíssemos o corredor aí da casa do Renato em quadrados medindo 1 por 1, agora ficou fácil. Olha só quantas lajotas vão caber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lajotas que cabem. Ou seja, o que nós poderíamos ter feito em vez de ficar contando uma por uma? Multiplicaria um lado pelo outro, o comprimento pela largura. 7 vezes 2, 14. Então, 14 lajotas de 1 metro quadrado que vão ser necessárias para revestir o corredor da casa do Renato. Então, olha só, medida da largura ou da altura do retângulo. O corredor não tem nada mais do que um retângulo, o corredor da casa dele tem formato de um retângulo. E essa aqui é a medida do comprimento da base do retângulo, que é o formato do corredor da casa do Renato. Então a gente pode escrever assim, ó. A área do retângulo é o comprimento vezes a largura. Então, comprimento vezes a largura é o cálculo da área do retângulo. Basta fazer isso. Ou então podemos escrever assim, como é mais usual, que a gente encontra mais nos livros, o cálculo da área do retângulo. A base vezes a altura. Então, medida da base vezes a medida da altura. Então, base vezes altura, área do retângulo. Próximo, determinar a área do retângulo de medidas 3,2 por 4,3. Qual será que é a área desse retângulo? Olha os decimais ali, olha como os decimais são importantes. A área dada pelo produto da medida dos lados. Produto é sempre o resultado de uma multiplicação. Então, o resultado de uma multiplicação é o nosso produto. Então, a área vai ser 3,2 por 4,3. Multiplicando 3,2 por 4,3, temos o resultado, que é o produto, 3,76. Então, essa aí é a área daquele retângulo. Próximo, determine a área de um retângulo sabendo que seu perímetro
é 46 centímetros e o comprimento excede, a largura excede, ou seja, é maior que a largura, o comprimento é maior que a largura em 7 centímetros. Então vamos lá. Então vamos fazer o desenho aqui, a representação. Comprimento excede, é maior que a largura em 7 centímetros. Então nossa medida x, a nossa medida x mais 7. Comprimento, 7 unidades, maior que a largura. E sabemos que o perímetro, que é a soma do contorno, a soma de todos os lados, é igual a 46. Então, o que nós iremos fazer? Vamos somar tudo e vai ser igual a 46, né? Então, soma lá, ó. X mais 7, mais x mais 7, mais x, que está aqui, igual a 46. A soma do contorno, soma de todos os lados, é o perímetro, e o perímetro 46. Somando x com x, termo independente com termo independente, vamos ter lá x mais x mais x mais x, igual esse 7 que é mais passou menos, esse que é mais passou menos também. X mais x mais x mais x, eu tenho 4x. 46 menos 7, 32. 4x igual a 32. Portanto, 32 dividido por 4, ou 4 vezes quanto que dá 32? 4 vezes 8. Portanto, x é 8. Agora, para calcular a área, ficou fácil. Se o x é 8, a largura é 8 e o comprimento é 8 mais 7. 8 mais 7, 15. Então, está lá, ó. Um lado mede 8, um lado mede 15. Como que a gente faz para calcular a área de um retângulo? Base vezes altura, comprimento vezes largura. Então está lá, ó, comprimento vezes largura, 15 vezes 8. E 15 vezes 8, 120. 120 centímetros quadrados é a área desse retângulo no exercício proposto para nós. Espero que tenham compreendido essa, pessoal. Vamos lá. Área de um quadrado agora. Então, na área do quadrado, já vimos que o quadrado é um caso particular de retângulo. A área é dada pelo produto das medidas dos lados, assim como o retângulo. Multiplica um lado pelo outro. Aí o produto é o resultado da área. Então, um lado vezes o outro. Então, a área do quadrado é lado vezes lado, L vezes L, que é a medida do lado. Ou então nós podemos escrever assim, ó, a área do quadrado é L ao quadrado, L vezes L, L ao quadrado. Então vamos para esse exercício. Determine a área do quadrado cujo lado mede 5,8 metros. Qual será a área desse quadrado? Então temos o quadrado lá, que ele mede 5,8 por 5,8. A área é dada pelo produto da medida dos lados. Então, vai ficar 5,8 vezes 5,8. Fazemos a multiplicação dos decimais para encontrarmos o resultado. Veja só como vai ficar. 5,8 vezes 5,8, 33,64. Portanto, 33,64 metros quadrados a área. Vamos para mais essa questão aqui. Um terreno quadrado, veja só, o terreno é quadrado, de 12 metros está sendo gramado, então o terreno mede 12 por 12. Sabendo que o quilograma de semente de grama é suficiente para gramar 3 metros quadrados de terreno, quantos quilogramas dessas sementes são necessários para gramar o terreno inteiro? Então, cada quilo de semente dá para colocar em 3 metros quadrados. E o terreno mede 12 por 12, já que ele é um terreno quadrado que mede 12 metros cada um dos lados. Então vejam só como que nós vamos resolver. Então a área vai ser lado vezes lado, já que é um quadrado, 12 vezes 12, 12 metros de cada lado, 144. 144 dividido por 3, já que cada quilo de semente ele é suficiente para 3 metros quadrados. 144 dividido por 3, 48. Portanto, 48 quilogramas de semente serão necessários para gramar aí todo o terreno. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Observando, não se esqueça de que para obter a área do retângulo, bem como a área de qualquer outra figura,
as medidas usadas no cálculo devem estar na mesma unidade de medida de comprimento, tá? Então, se um lado está em quilômetro e outro está em metro, não. Os dois lados têm que estar em quilômetro ou os dois lados em metro. Se um lado estiver em centímetro e outro em milímetro, também não. Os dois lados têm que estar em centímetro ou em milímetro. Então, a unidade de medida deve ser sempre a mesma. Próximo, determinar a área em metros quadrados do retângulo que está a seguir. Então, olha só, 85 decímetros, 360 centímetros. As unidades estão diferentes. Devemos deixar as unidades iguais. Então, vamos lá. E tem que calcular em metro quadrado. Então, tanto o comprimento quanto a largura deverão estar em metros. Transformar ambas em metros. 85 decímetros em metros é 8,5 decímetros. E 360 centímetros em metro é 3,6 metros. Pronto, transformamos decímetro em metro, centímetro em metro, mesma unidade de medida. E ele pediu em metros quadrados. Para calcular a área, basta fazer um lado vezes outro, base vezes altura. Então, fazendo base vezes altura, 8,5 vezes 3,6. E o resultado dessa multiplicação, um pelo outro, isso aqui vai nos resultar em 30,6 metros quadrados. Portanto, a área desse terreno, deixando em metros quadrados, 30,6. Ok, pessoal? Então, a área do retângulo, 30,6 metros quadrados. Vamos acompanhar mais alguns exercícios resolvidos. Calcule o valor da área da figura a seguir em centímetros quadrados. Todas as unidades estão em centímetros, perfeito. Então vamos lá. Vamos resolver por decomposição. Decomposição nós vamos fragmentar, cortar alguns pedaços, já que essa figura é uma figura irregular. Ela não é nem quadrado, nem retângulo, nem triângulo, nem trapézio. Então vamos fragmentá-la, transformar em quadrados ou retângulos. Essa é a ideia. Então veja só, pegamos essa parte de cima e calculamos a área somente dessa que está contornada em vermelho. Como é um retângulo, é um lado vezes o outro, 3 vezes 6. Comprimento vezes a largura, base vezes a altura. 3 vezes 6, 18 centímetros quadrados, essa área de cima. E a de baixo, ela mede 2 por quanto? Oh, não tem, professor. Tem sim. Se aqui mede 5, aqui mede 3, quanto que falta para o 5? 2. Então, portanto, aqui eu tenho 18 e na medida de baixo, vou fazer aqui, ó, 5 menos 3, 2. É um quadrado que mede 2 por 2. E 2 vezes 2, 4. Portanto, 2 vezes 2, 4. 4 de baixo, 18 a de cima. Basta somar as duas. A área da figura será dada pela soma de 18 mais 4. E 18 mais 4 igual a 22 centímetros quadrados. Vamos para mais uma. Calcule o valor da área colorida em centímetros quadrados. Se ele quer a área colorida, é só essa que está nesse tom de roxo aqui. Então vamos calcular ela inteira e tirar essa que está aqui no centro, essa área que não é colorida, que está em branco. Veja só que a figura que nós temos em roxo, esse roxo claro, esse tom de roxo, azul, ele é um retângulo e a área aqui que não é colorida é um retângulo também. Então, calculando a área dele, vamos fazê-la lá. Então, 17 por 12. 17 multiplicado por 12, isso aqui vai nos dar 204 centímetros quadrados. Calculei a área inteira, toda ela, até com essa parte branca. Foi calculada também. Agora eu vou tirar a parte branca fora, excluo, tiro ela. Então, vamos calcular a área do retângulo pequeno, que é aquela parte branca. Quanto que o retângulo pequeno mede mesmo? Ele mede 10 de base por 6 de altura. Então, 10 vezes 6. 10 vezes 6, 60. Faço 204 menos o 60. 204 menos o 60 vai nos dar a área colorida ali, 204 menos o 60 que lá está. Então, olha só,
a área colorida toda, menos a área branca que foi retirada fora. 204 menos o 60, 144 centímetros quadrados é a área somente da parte colorida. Ok, pessoal? Então, mais um exercício aí resolvido. Espero que vocês tenham gostado e principalmente compreendido a aula de hoje. E para que vocês consigam verificar se houve aprendizado, é importantíssimo fazer as atividades propostas lá de vocês. Com elas vocês poderão verificar se estão conseguindo entender e principalmente aprender o conteúdo. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.